Desde o dia 1º de janeiro deste ano, a Câmara Municipal de Ponta Grossa tem uma nova mesa executiva. A renovação acontece a cada 2 anos. E quem assumiu a presidência foi o vereador Daniel Mila, que é com quem eu converso agora. Vereador, prazer te receber, seja bem-vindo. Prazer é meu, Ana. Prazer a todos estar aqui informando as novidades da Câmara Municipal. E você, eleição disputada, brigada e posse dia 1º. E aí, como é que foi a tua primeira impressão? Você já está segundo mandato como vereador, já tem experiência na casa e tal, mas agora, do outro lado do plenário, ali do outro lado da mesa, é outra sensação, né? A expectativa é muito grande. Nós temos muito trabalho pela frente, estamos sucedendo a administração do vereador Mainardes, que foi nosso companheiro, nós participamos das eleições que ele nos antecedeu e iremos fazer algumas mudanças administrativas de modernização da casa. Então são trabalhos árduos, porque você muda a maneira, o modo do trabalho que já vinha sido empregado, mas de uma maneira positiva, para que a Câmara sempre seja beneficiada e atenda a população de uma forma mais adequada. Mudança sempre é complicado, né? Trabalhar com mudança é sempre complicado. E você pega a nossa Câmara Municipal, se você pega em termos de estrutura, o prédio tem 40 anos, né? A dificuldade que nós encontramos hoje, a população que vai à Câmara Municipal procurar o vereador, buscar esse atendimento do relacionamento que ele tem com a Prefeitura Municipal, quando depara primeiro momento você vê um prédio com mais de 40 anos de construção. Isto é um prédio que foi, na gestão do Mainardes, colocado a acessibilidade, que não existia. Hoje é uma lei federal, na verdade não deveria ser nenhuma obrigação, deveria de ter no conceito já do administrador de ter esta modernização para atender as pessoas que mais precisam. E na gestão do Mainardes ele implantou esta situação, mas nós temos inúmeras readequações que devem ser colocadas. No caso, goteiras que nós temos lá, banheiros não adequados ao atendimento à população, que vai atrás e através do trabalho do parlamentar. Então, tudo isso nós colocaremos numa pauta durante este ano para que possa ser realizado durante o nosso mandato. E se você pega esse histórico, né, quando a Câmara foi construída, eram 19 vereadores. Aí passou para 21. Exato. Diminuiu para 15, agora aumentou para 23. Aí como é que você dá conta de atender essa estrutura, desde o número de gabinetes até quando ela foi construída, não existia computador, não existia smartphone, ninguém tinha internet, né? Nós temos não só esta preocupação do número de vereadores que empregam hoje na Câmara Municipal, mas também da quantidade de pessoas que passaram nos concursos públicos. Porque há 40 anos atrás a Câmara começou lá com 10, 15 servidores. Hoje o número de servidores que nós temos na casa são mais de 160 pessoas trabalhando dentro do mesmo espaço físico. Isso faz com que dificulte, sobrecarregue a parte elétrica, a parte de informática, a parte ótica da Câmara, através de toda a internet. Como bem falou, Ana, a questão dos smartphones. Hoje, com o projeto que eu tenho em mente de informatizar toda a Câmara Municipal, nós teremos que trocar todo um sistema de informatização da Câmara para readequar e atender toda a população que irá acompanhar a Câmara Municipal, para que não tenha um problema nos acessos das redes móveis. Tudo isso é uma questão de transparência e dar à população uma acessibilidade do trabalho do parlamentar. Nesse sentido, você já tem aí projetos definidos, o que você pretende fazer, o que você pretende priorizar aí nessa questão dessa reforma de trabalho, da questão física, estrutural e tal? Você já tem aí mais ou menos uma ideia do caminho que você vai percorrer? Qual a trajetória que você vai fazer aí? Nós temos já um trabalho que foi debatido durante esse pleito interno das eleições, em conjunto com os vereadores que compunham o meu grupo, que são 16 vereadores. Esses vereadores disputaram e concordaram com várias ocasiões que nós debatemos o assunto da informatização, que principalmente a questão de retirar a documentação impressa, aquele papel que geralmente o parlamentar acompanha no momento, depois vai ser jogado no meio ambiente. Isso é uma das principais situações. Querendo ou não, isso irá gerar uma economia muito grande ao Poder Legislativo. Só de uma empresa terceirizada que presta um serviço dentro da Câmara, nos 2 anos de gestão nós poderíamos economizar, com essa quantidade de xerox, mais de R$300 mil em 2 anos.
Então, é uma economia muito grande e uma economia que será revertida em investimentos para a população que irá até a Câmara Municipal solicitar esses atendimentos aos vereadores da nossa cidade. E como é que você pretende fazer isso? Porque a papelada é uma coisa onde você vai, e eu tenho, né, o privilégio, a honra de ser assessora de imprensa da Câmara Municipal, sou funcionária de carreira do município, isso para mim é um motivo de muito orgulho, né, e essa oportunidade de estar lá no Poder Legislativo, e a gente vê que o trâmite de papel é uma coisa assim que você tem que andar meio que de carrinho de mão, de tanta coisa que tem, né? É monstruoso. E qual é a ideia que existe para que você diminua isso? Hoje é o sistema de informatização. Nós temos um programa chamado Legislador, que ele, além de colocar o sistema online de acompanhamento dos votos, toda a documentação que era sido impressa atualmente na Câmara, os projetos, ele estará numa tela para cada parlamentar acompanhar. Então, as votações serão todas online, acompanhamento ao vivo para a população que estará assistindo e para quem é transmitido as sessões da Câmara Municipal. Com esta situação, só do fato dessa documentação não ser impressa, já estará gerando uma economia muito grande aos cofres públicos, além da gente estar de acordo com as legislações ambientais e também ajudando o meio ambiente. Quantas árvores deixarão de ser cortadas, quantos papéis não serão jogados no meio ambiente, tudo isso é uma situação que nós colocaremos em práticas, iremos colocar, e isso irá gerar economia muito forte dentro do Poder Legislativo. Uma questão, Mila, a Câmara estava, e eu tive a oportunidade de entrevistar o Mainardes, né, no começo dessa última gestão dele, e na metade também para fazer uma avaliação, e um projeto que ele tinha, assim, que era uma das coisas que mais ele estava prezando, assim, era a questão da construção de um anexo, porque a estrutura física não estava mais dando conta, e na metade do ano, diante da dificuldade do município, ele recolheu esse projeto, falou que, né, não ia poder fazer para que pudesse devolver dinheiro para a prefeitura. Qual é a tua ideia nesse sentido com essa questão da construção? Exato. Isso nós debatemos perante os 16 vereadores do Ponta Grossa que estão participando dentro do grupo. Conversamos também com os demais vereadores, que agora eu sou presidente dos 22 vereadores da Câmara Municipal e tenho que legislar para todos. Nós temos o dever de agir como magistrado, sem interferência política, e atender todos os parlamentares e dar condições para que eles possam atender a nossa população. Primeiramente, nós fizemos um apanhado, um estudo econômico e financeiro e sabemos que a dificuldade do país é muito grande. O projeto que tinha inicialmente para a construção, ele custava mais de 4.600.000 reais. Com toda esta análise e a crise econômica, nós fizemos um novo orçamento, e porque há uma grande necessidade de reforma na casa, devido a goteiras, devido a janelas quebradas, estragadas, de um prédio de mais de 40 anos de idade, e também a questão da segurança das pessoas que trabalham lá. Querendo ou não, os servidores, para que eles desempenhem um bom trabalho, eles têm que ter um local adequado de trabalho. Com isso, nós faremos uma reforma, uma mini-reforma, e com o dinheiro dessas economias que nós estamos fazendo, será realizada essa construção. Não será solicitado nenhum dinheiro à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, não será retirado nenhum dinheiro dos cofres públicos, da saúde e educação, para que sejam realizadas essas reformas. Nós faremos economias internas e dessas economias faremos as reformas necessárias para atender os trabalhadores da nossa Câmara. E diga-se de passagem, né, Mila, que a Câmara Municipal de Ponta Grossa, ela tem um histórico de administração absolutamente enxuta, né? Sim. E que, claro, que a gente está vendo aí que você tem o projeto de manter essa mesma trajetória, porque do que constitucionalmente a Câmara poderia utilizar de recursos, ela não usa nem metade, né? Não, a Câmara hoje ela tem um orçamento, hoje, na atual gestão, um orçamento de 25,5 milhões de reais. Esse orçamento não é todo utilizado, porque os vereadores eles utilizam com muita seriedade e com muita responsabilidade. Quando a gente fala em utilizar dinheiro público, nós sabemos que esses dinheiros são oriundos dos impostos, principalmente de uma população sofrida que passa com dificuldades e de um âmbito geral. Nós sabemos o que a cidade enfrenta, as dificuldades que o município tem de pavimentação, que tem na área da saúde, na área da educação, na área do esporte, que falta muito investimento. Trabalhamos com um orçamento muito reduzido e com isso nós temos que ter um zelo do dinheiro público. Através disto,
é que nós faremos esta readequação e mais economias. Como? Através da modernização do sistema, mudando algumas situações externas, administrativas, você gera mais economia sem prejudicar o trabalho interno da Câmara e com esta economia será feitos os investimentos. E uma questão que nós tivemos ao longo do último ano, aí dos últimos 2 anos, mas principalmente de 2018, alguns projetos bem polêmicos que acabaram ficando agora para frente. E sobrou para você aí esse rabo de foguete para você segurar redução do número de vereadores, a questão do valor do subsídio dos vereadores, alguns projetos relacionados a questões como, por exemplo, Sanepar, transporte coletivo, lixo, que são assuntos que sempre mexem bastante com a sensibilidade da população, né? Na verdade, dias difíceis pela frente. Esses projetos, na verdade, alguns deles, eles mexem diretamente no bolso do contribuinte. Quando nós falamos de transporte coletivo, a população, principalmente o empresário hoje que paga 96% do vale transporte do empregado, ele tem uma retirada muito grande do seu caixa para o pagamento do transporte público. O empregado autônomo, que é aquela pessoa simples que trabalha no dia a dia, ele mesmo paga o seu vale transporte também. Quando nós falamos disso, pesa. Então, o vereador, se ele batalhasse em 3 situações, já estaria muito bem resolvido para a população. Transporte coletivo, saneamento básico, nós teremos uma discussão muito grande se vier a casa a renovação da Sanepar. E também nós teríamos várias discussões em relação a isso daí. Claro, inegável, nem sempre as discussões agradam a uma grande parcela ou uma pequena parcela da população. O que nós temos que ter em mente é a transparência desta discussão. E é isso que nós temos que colocar em pauta. Sempre a transparência. E são discussões democráticas, né? Porque isso que é importante, porque a gente teve a oportunidade de ver algumas questões, alguns momentos, que a opinião dos vereadores ali, que são representantes da população, não foi muito bem entendida e que pessoas até meio que extrapolaram um pouco o direito de opinar ali na casa, né? Pessoas de fora, do público. São situações que acabam exigindo aí um certo jogo de cintura, né, Miguel? A divergência sempre vai existir. Desde que ela haja com respeito, haja uma crítica construtiva, que você possa delimitar os seus espaços com todo o respeito possível. Lá é a casa do povo, a casa da população, as comissões internas que analisam os projetos estão sempre abertos para a discussão da população. Infelizmente, muitas pessoas acabam distorcendo os fatos, querendo gerar intriga entre os próprios parlamentares, acabam gerando intriga entre eles, para tentar um trampolim político. Isto é algo negativo do parlamentar. Ele não pode querer utilizar ou denegrir a imagem do colega ou da Câmara Municipal tentando se prevalecer. O mais certo seria uma discussão franca, aberta, junto à população, demonstrando que aquela casa, a casa do povo, ela está lá para ajudar e não destruir a imagem de alguém ou tentar denegrir para que ela suba politicamente. Felizmente, essa é a parte suja da política e que está em todo o nosso país. Bom, esse nosso papo está muito bom. A gente pode continuar mais um bloco? Com certeza. Então, é um instante só e eu já volto. Não saia daí.